Yo-ho! Fala pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E como vocês estão? O Tsui tá precisando dormir um pouquinho. Mas são 3 vídeos por semana, pessoas. E aqui está mais um. E bem, pelo que o Tsui pôde ver pelas informações do YouTube, nós alcançamos agora 1.900 inscritos, pessoas. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Já, quem sabe, nós não cheguemos aos 2.000. Seria bem legal. E bem, hoje é dia de anime e hoje eu trago mais um daqueles animes que podem ser classificados como curto, mas ótimo. Jovens, hoje irei falar sobre Hanbu no Tsuki ga Noburu Sora, ou Hantsuki, como foi abreviado. Anime Slice of Life bem curtinho, mas que mesmo assim passa bastante conteúdo e até emociona. E bem, antes de começar, vale lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, pessoas. Isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações. Isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. Então vamos começar. Hanbu no Tsuki ga Noburu Sora. A tradução do nome seria algo como O Céu com uma Meia-Lua Crescente, ou como ele foi adaptado, Olhando para a Meia-Lua. Ele é um anime de gênero Slice of Life, drama e romance. Ele é a adaptação para anime da light novel de mesmo nome publicada desde 2003, escrita por Hashimoto Tsumugo e desenhada por Yamamoto Keiji. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio Group TAC, o mesmo estúdio que já trabalhou nos animes Orochuban Ebichu, Beautiful Joe e Black Blood Brothers. Tem análise desse último aí no canal, pessoas, pra caso vocês queiram dar uma conferida. O anime teve somente uma temporada, que foi ao ar dia 13 de janeiro de 2006, 14 anos atrás, pessoas, 14 anos. E durou até 24 de fevereiro do mesmo ano, contendo apenas 6 episódios muito bons e interessantes. A sua novela começou a ser publicada em outubro de 2003 e terminou as suas publicações em agosto de 2006, encerrando com um total de 8 volumes encadernados. A novel era publicada pela antiga editora Media Works, antes de ela se juntar com a ASCII e se tornarem a ASCII Media Works. Ela era publicada na revista Dengeki HP, que hoje foi sucedida pela Dengeki Bunko. Nem um pouco conhecida, né? Pra não falar o contrário. E bem, já que não temos mais nada para introduzir, vamos agora para a análise, começando pela história, que é bem simples. E lembrando, pessoas, Hantsuki é uma obra de ficção. Personagens, grupos, lugares, leis, nomes e acontecimentos não têm relação nenhuma com o mundo real. E bem, a história se passa quase que completamente em um hospital, localizado em uma região montanhosa da prefeitura de Mie, no Japão, provavelmente na cidade de Ise. Nesse hospital, nós iremos acompanhar o jovem Ezaki Yuichi, um rapaz um tanto rebelde que costuma viver da forma que ele bem entende. Porém, há algum tempo, ele teve de ser internado nesse hospital por conta de uma doença. Yuichi aparenta ter contraído hepatite A. Apesar da doença, o modo de tratá-la é até simples no caso do garoto, ter bastante descanso e não se esforçar muito. Porém, como eu disse, ele é um tanto rebelde e por conta do tédio que é ficar todos os dias, toda hora no hospital, o rapaz costuma dar uma fugida de lá em alguns momentos, geralmente à noite para passear pela cidade, ir na casa de alguns colegas e tal. Porém, em maioria das vezes ele é pego por uma das enfermeiras de lá, Tanizaki Akiko. Ela é bem durona e um tanto severa na forma que ela trata os outros, apesar de sempre demonstrar preocupação em querer o bem de todos no hospital. Ela tem meio que uma relação de irmãos com o Yuichi, apesar de não serem tão íntimos assim e não se conhecerem há tanto tempo. Ela não hesita em dar umas porradas nele quando necessário, zoar ele sempre que pode e dar bronca nele em maioria do tempo, mas ainda assim ela é bem atenciosa e gentil. Só que de tanto que ele escapava durante a noite, mesmo contra a indicação de todos do hospital e pelo seu próprio bem, Akiko passa a colocar um banco na frente da porta do quarto dele toda noite, para evitar que ele fuja, o que acaba com os planos do garoto. Mas, como vocês todos sabem, sempre tem aquele certo dia. Yuichi vê, através da janela de seu quarto, uma garota linda que estava na ala leste do hospital, e ela chama bastante a sua atenção. Ele ia perguntar para Akiko quem era a garota, mas a própria já se adiantou e revelou que a garota era Akiba Rika, também com 17 anos, igual a Yuichi. Ela havia sido transferida para aquele hospital há 3 dias. Ele fica meio pensativo com aquilo, pois aquela área que ela estava do hospital era a área onde ficavam internados aqueles que possuíam doenças gravíssimas.
Em um outro momento, enquanto trocava uma ideia com Akiko, Yuichi comentou sobre como ele queria sair daquela cidade um dia, explorar outros locais, conhecer mais coisas além daquele lugar. Você já parou pra reparar como sempre tem personagens assim nessas histórias que se passam em locais mais do interior do Japão? É aquela sensação de querer conhecer coisas novas, eu acho. Bem, enquanto conversavam, Akiko faz um pedido para ele. Ela pede para que Yuichi se torne amigo de Rika. Ela, segundo Akiko, não era muito fácil de se lidar e a garota não possuía amigos nem conseguia fazer alguns. Então ela era muito solitária. Se ele conseguisse fazer isso, ela iria pensar em retirar o banco da frente do quarto do garoto à noite. Ela entrega para ele um livro escrito por Akutagawa Ryunosuke, um autor japonês do qual a garota é muito fã. Isso seria uma maneira de facilitar que os dois se tornassem amigos, já que a enfermeira iria dizer para Rika que Yuichi também era fã daquele autor. Mas vocês estão ligados, deu errado isso aí. A garota tinha ficado empolgada com isso inicialmente, mas ao ver que o garoto não sabia nada sobre aquele livro, fica um tanto irritada. Porém, ela iria perdoá-lo contanto que ele fizesse algumas coisas que ela pedisse. Pegar livros da biblioteca da cidade, acompanhar ela para explorar alguns lugares do hospital, trocar uma ideia, fazer ela rir, esse tipo de coisa. Aos poucos eles vão fazendo uma amizade e ela revela o porquê de estar naquela ala do hospital. A Rika possui problemas em suas válvulas cardíacas, que causam redução na capacidade do coração de bombardear sangue. O pai da garota teve a mesma doença e morreu por conta dela durante a cirurgia. Para resolver isso, é necessário um transplante, porém, devido aos tecidos internos do corpo da garota serem fracos, há grandes chances de a cirurgia dar errado. E as chances são altas de darem errado, pessoas. Mas se nada for feito, a garota iria morrer de qualquer jeito. Então, ela tem que decidir se iria fazer essa cirurgia ou não, o que necessita de uma determinação incrível nesse momento. Ela diz também que, antes de se decidir, ela gostaria de ir até o topo de uma montanha naquela cidade, que o seu pai havia a levado quando era uma criança, para poder criar coragem e decidir o que iria fazer. Naquela mesma noite, Yuichi, com a ajuda de um amigo para driblar a Akiko no hospital, consegue levar Rika para o topo dessa montanha, fazendo a garota se emocionar e conseguir tomar uma decisão, conseguir criar um pouco de determinação. Devido ao esforço, o rapaz acaba desmaiando, mas dizendo algumas palavras para ela antes, que acabaram deixando ela bem surpresa. Em seguida, ele é levado pelo pessoal do hospital e levou uma bronca por causa disso. Então, a partir daqui, nós iremos acompanhar o desenvolvimento desse relacionamento de Yuichi e Rika. Iremos ver seus momentos juntos, conversas, risadas, brigas, desentendimentos, lágrimas. Nós iremos ver como a amizade deles irá progredir e se tornar algo a mais, vendo como a ligação deles vai se tornando forte, apesar dos acontecimentos, a situação e a saúde dos dois. Tudo isso em 6 ótimos episódios que, apesar de passarem rápido, também passam uma grande carga emocional, cheia de momentos bonitos, engraçados e bem impactantes. Tudo isso trazendo um desenvolvimento agradável, dramático, um tanto triste, mas que te faz sorrir no final de tudo. Foi um anime que eu subestimei, pessoas, e que me agradou muito enquanto assistia. Até quase arrancou algumas lágrimas do Tsui. Quase, mas mexeu com o Kokoro do Tsui. Mas eu vou deixar pra falar sobre algumas outras coisas mais pra frente. Por enquanto vamos falar sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de Hantsuki é bom, eu gostei bastante dele, principalmente se tratando de Rika. Ela ficou bem bonita no anime. É claro, se compararmos com alguns animes que saíram na mesma época, não é tão bom assim, mas isso sempre tem, pessoas. O traço é bastante simples. No caso daqui, eu gostei bastante dele. Ele combinou com a história. Você não verá no anime cenas de tirar o fôlego extremamente lindas, mas verá cenas bonitas, simples e que não são ruins de se ver. Assim como a animação, que também é boa e agradável. Quanto à trilha sonora, ela é muito boa. São músicas que combinam bastante com a atmosfera apresentada nas cenas. Em alguns momentos são ausentes, outros elas tocam no momento certo para ajudar a melhorar a emoção da cena, é muito bom. O anime possui uma abertura e um encerramento. Esse encerramento que alguns podem considerar ter um pouco de spoiler, apesar de o que ele mostra pode ser um tanto óbvio para quem já assiste. Ou não, dependendo do que vocês esperam da história, da forma que vocês irão interpretar ela. Aí vai de cada um de vocês. Se irão querer assisti-lo ou não, o encerramento eu digo, é uma opção de vocês, pessoas. E bem, as músicas são
Aoi Koufuku, tocada por Nobuko. Essa é a abertura do anime. E Kyoko no Kakera, também por Nobuko. Esse é o encerramento. E agora a dublagem, outra coisa ótima nesse anime aqui. Eu acho que em maioria das análises, pessoas, eu sempre vou elogiar a dublagem original. Eu gosto muito da dublagem japonesa das coisas. É gosto do Tsui, pessoas. Mas bem, alguns dos dubladores que participaram do anime são Suzumura Kenichi. Ele é o dublador do Yuichi. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Takehisa Hinawa, do Enen no Shoboutai, o Minazuki Shou, do Persona 4 Ultimax, e o Okita Sougo, do Gintama. E Takahashi Mikako, ela é a dubladora da Rika. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Shiomi Jun, do Shokugeki no Soma, a Mizukami Sakura, do D-Frag, e a Heart Aino, do BB-Tag. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos agora para a minha opinião assistindo ao anime. Hantsuki, pessoas, foi um anime que eu peguei pra assistir principalmente por ele ser curto. Sim, eu tenho uma lista aqui separada pra quando eu quero ver algum anime mais leve e rápido de terminar. Eu gosto de anime assim, pessoas, por mais simples que eles sejam. Como me perguntaram em uma live se eu gostava de animes mais complexos e profundos ou de algo mais simples, eu respondi que não ligava, que eu gostava dos dois tipos. Cada um tem seus pontos positivos, negativos e individualidades, e Hantsuki entra nisso. O anime é bem simples, bem rápido de se ver, ele não possui traços tão detalhados, uma animação tão boa, mas ele agrada. Os seus personagens são bem típicos de animes assim. Vocês já devem ter visto vários personagens exatamente com as mesmas personalidades dos daqui em algum outro anime, mas mesmo assim, Hantsuki ainda consegue ser interessante e emocionante de se assistir. O relacionamento dos personagens vai progredindo em um ritmo legal, bonito, preocupante também, por conta de alguns acontecimentos da história e ações de alguns outros personagens que eu não cheguei a comentar aqui, mas tem sim outros personagens. E tudo vai progredindo de uma maneira que te faz se sentir interessado em saber o que vai acontecer em seguida. É realmente muito bom. Hantsuki ainda possui alguns pontos bem imprevisíveis nele, ainda mais quando você está acostumado com alguns acontecimentos de outros animes que envolvem mais ou menos as mesmas coisas dessa trama aqui. Eu imaginei no começo da história que as coisas iam progredir e terminar de uma certa maneira, e acabou que, sim, as coisas correram meio que da mesma maneira que eu previ, mas ainda assim eu fiquei empolgado, apreensivo em alguns momentos e me emocionei durante isso. Eu acabei subestimando um pouco o quão bom esse anime aqui podia ser, e eu acabei sendo impressionado e muito. Eu gostei do que eu assisti, foi alegre, bom, mas ao mesmo tempo foi um pouco triste, mas compreensível, além de ter terminado de uma maneira um tanto diferente do que eu imaginei no começo, como eu disse antes. É realmente um anime que eu recomendo, pessoas. Apesar de curto, ele proporciona um bom entretenimento para quem vai assistir e é muito bonito também. Eu fiquei um tanto feliz em assistir isso aqui, apesar de ter ficado emocionado e quase derramar algumas lágrimas. E agora informação extra, pessoas. Mesmo sendo curto, Hantsuki possui algumas adaptações para outras mídias, começando com uma adaptação para mangá que foi publicada em agosto de 2005. Assim como o anime, esse mangá adapta a história de forma curta, porém de forma mais curta do que o anime ainda. Esse mangá adaptou até mais ou menos o episódio 4 do anime, para caso vocês queiram conferir. O mangá durou até novembro de 2006 e encerrou suas publicações com 2 volumes encadernados, por volta de 14 capítulos, bem curtos também. Em outubro de 2006, Hantsuki recebeu uma adaptação para dorama em live action, com atores reais, uma novela. Essa dorama durou até dezembro do mesmo ano e possui 13 episódios. Eu não posso falar muito desse e do próximo que eu vou falar a seguir, porque eu não assisti nenhum deles, então eu não posso dar minha opinião sobre eles, pessoas. Bem, agora alguns anos mais pra frente, em abril de 2010, foi lançado um filme em live action de Hantsuki. Esse filme possui praticamente 2 horas de duração, e como eu disse agora há pouco, eu não posso dizer nada porque eu não assisti esse filme, pessoas. E concluindo, Hanbu no Tsuki ga Nobru Sora é um anime muito bom. É uma história simples, com um traço bonito, boa trilha sonora, personagens legais, não tão únicos assim, mas que ainda assim são bons, um romance bem desenvolvido, emocionante, bonito e com momentos que podem realmente emocionar quem assiste. Foi um anime que me surpreendeu bastante e conseguiu me agradar também, mesmo ele sendo um pouco previsível. A forma como as coisas acontecem e a interação dos personagens com os acontecimentos são bem impressionantes.
emocionantes. Em alguns momentos você está sorrindo assistindo, em outros está um pouco frustrado, outros se emocionando. É como eu disse, é um anime curto, mas que transmite muitas coisas para quem assiste. Ele proporciona uma experiência que, para alguns, pode ser parecida com alguma coisa que você já viu por aí, mas te agrada de uma maneira semelhante a essa sensação que você pensa que já sentiu, ao mesmo tempo que também te passa um sentimento diferente no fim de tudo. Enfim, Ranbu no Tsukiga no Borusora é um anime muito interessante, que utiliza muito do que já vimos em animes mais atuais, antigos, mas mesmo assim consegue ter a sua individualidade e traz um bom entretenimento para quem assiste, mesmo sentindo que você já viu algo parecido com aquilo anteriormente. É um anime que eu recomendo muito, pessoas, até porque ele é bem curtinho e rápido de se assistir. Para aqueles que buscam um anime com uma história boa, que não é tão inovadora assim, que não se incomodam se ela for um tanto previsível e simples, mas que ainda assim emocione, traga um romance bonito, personagens bons que não são tão únicos assim, mas ainda assim são legais, com momentos empolgantes, bonitos, alegres, um tanto tristes, uma história que seja rápida de se assistir e, mais importante, se você é alguém que quer ver um anime que pode impressionar pelo quão agradável ele pode ser, mesmo sendo curto, Hantsuki é um anime que você pode gostar, e muito. E é isso, pessoas, o Tsui vai ficando por aqui. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo um link para a versão mangá de Hantsuki em português Brasil, para caso vocês queiram ler. O mangá tá completinho, até porque, igual anime, ele é bem curto. E lembrando também que na descrição do vídeo também vão estar os links para os parceiros do canal, pessoas. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E, pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho. Então, caso tenham gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser e compartilha se puder, que já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e eu agradeço por ter assistido a mais esse vídeo, agradeço muito. Então, até a próxima. Já, né?